Estamos de volta aqui com Santa Receita. Ela faz um trabalho super bonito e você vai aprender a fazer essa textura. A textura hoje é de tijolo inglês e quem te ensina é a designer Ângela Ferraz. E a gente estava batendo um papo aqui, estava dizendo, tá parecendo uma boneca, Ângela. Tudo bem, querida? Abaixa aí para ganhar um beijão. Ô, Ângela, são quantos anos aplicando essa técnica? Olha, textura já vai para uns 15. 15 anos. E ela só ensina aqui, então aproveite, né? Só com Claudete. É, ela não dá aula, então é a chance que você tem de aprender. Eu vou mostrar os dois trabalhos lá. Para aquele nós vamos fazer outro dia, né? O primeiro lá. Então, vamos mostrar que aí a Ângela explica, porque é tudo muito bonito que ela faz, muda tudo. Pode ser um estabelecimento comercial, residencial, aquele tijolinho que parece tijolinho mesmo. Esse que a gente está mostrando agora é o do próximo curso com Claudete, lógico. Só que, qual é o nome? Tijolinho, efeito tijolinho. É tijolinho mesmo. É uma efeito pintura. Tijolinho. Isso, é um efeito artístico esse. Gente, é muito bonito, é perfeito, parece um tijolinho. E olha o relevo. E ele é relevo, então é isso que eu ia falar. Adivinha o que eu usei para aplicar? Eu não sei, mas você não vai contar, porque eu quero que todo mundo veja em abril. Ela vem uma vez por mês na nossa aula aqui. E esse é o tijolinho, o chamado tijolo inglês? Sim. Por que tem esse nome? Bom, porque existem vários tipos de tijolos, né? Eu trouxe até um para a gente mostrar o que é um tijolo inglês. Lá? Sim, você sabe que está muito calor, né? O efeito, assim, dizem que o calor racha cuca, o meu racha o tijolo. Bom, mas acho que racha também, porque racha terra, racha toda, né? Não Esse é o chamado tijolo inglês. Isso, ele é um pouquinho mais alongado que o tijolo tradicional e ele tem uma mistura mais pro laranja, né? Certo. Que o tradicional, ele é mais avermelhado. E esse você não faz em formato de tijolo, é liso, é isso? O ideal para ficar uma coisa mais clean, né? Não muita informação. Existem muitas lojas fazendo. Não sei se até tem algumas fotos para a gente mostrar. Então vamos mostrar. Afasta só um pouquinho, que aí ele coloca aqui e a gente vê. Coloca as fotos pra gente então, Felipe, por favor. Tá super em alta, Claudete, por usar elementos naturais. O tijolo inglês é um elemento natural. Então, isso é uma fachada de uma loja. E pode ser externo, então? Sim, externo, interno, super sofisticado. Olha como que fica o efeito final. Porque na parede, no painel... Hein? Pois é, no painel você não tem noção, assim, de como fica a grandiosidade. Mas a parede já dá outro efeito. Bonito isso, hein? Pra tudo, né? Pra restaurante, pra loja, até pra casa, por quê? Não é? Você tem um ambiente maior aí, dá pra usar. Tem mais? São esses dois exemplos. Tá na moda, é legal, tá aí, ó, a fachada externa, quem sabe, né? É que eu vi de novo aqui. Quem sabe, na decoração, tá querendo abrir um restaurante, uma loja, alguma coisa, já não vai com a modernidade feita por você. Vai economizar e vai ser muito legal falar, olha que lindo, eu fiz. Sim, vamos lá, Ângela. Então, recapitulando, nós temos aqui, uma parede, representa a nossa parede, onde nós temos o rodapé, as paredes laterais e o gesso, né, o teto. Então, o que eu costumo sempre orientar? É preciso aplicar uma fita crepe. Por quê? Precisa proteger, né, essas extremidades. Pode passar isso pro lado de lá? É melhor, né? Porque a gente fica pelo menos com o lado livre para mostrar. Ok. Pode ser? Sim. Aí esse lado fica livre e vocês conseguem ver direitinho. Então, o ideal é trabalhar com uma fita larga, mas pensa se eu for usar uma larga nesse painel. Então, o ideal para você proteger uma parede é uma fita larga. Essa desse tamanho? Isso. Então, eu vou colocar a fita nas extremidades da minha parede para proteger, certo? Proteger. Primeira coisa. Umas luvinhas com essa pulseira bonita, você já viu? Luvas. Mas luvas são importantes, são fundamentais, gente. Para proteger a pele, porque por mais que o produto seja à base d'água, é um produto químico, né? Então, essa parede, se já está lá construída, né? Se já está rebocada, eu tenho que fazer alguma coisa nela antes de aplicar essa textura? Então, a vantagem de uma texturização. Quando você fala em obra, você pensa assim, nossa, vou gastar pra caramba no acabamento. Vai se você não pesquisar, se você não for uma pessoa um pouquinho mais informada. Por quê? A etapa tradicional é o reboco desempenado, massa acrílica, massa corrida, pintura, sem contar o pó, né, Claudete? Para lixar a parede. Pois é. Se você tem uma parede, tá fazendo lá a obra, tá no reboco, no emboço desempenado, para por aí. Segundo uma norma,
é preciso que ela esteja curada 28 dias. Tá. Estando curada, você já entra com o primer e entra com o efeito texturizado. Direto. Tá pronto. Se ela já existe e está pintada. Não tem problema. Ela não pode ter bolor, infiltração, Posso fazer deficiências. nela já? Pode. Porque já passaram os 28 dias, às vezes 28 anos. Então você já mete bronca. Verdade. Então, primeiro passo, primer. Eu posso usar aqui, é lógico que a gente está falando de um painel pequeno, mas eu posso usar espuma, um rolo de lã maior, mais grosso. E aqui um rolo menor, que é o anti-respingo. Então, eu tenho o meu produto, que é o primer. O ideal é trabalhar com uma bandeja, né, para colocar o primer. Ele já está pronto, diluído. Primer tem de todas as cores? Sim. Nesse caso do tijolinho inglês, ele compõe, juntando os quatro elementos, ele compõe o efeito. Ele virou um produto agora, devido ao sucesso. Virou o tijolo inglês. Então, para eu ter esse... se eu for comprar nas lojas, eu falo, quero fazer efeito tijolo inglês, já vem tudo. Sim. É isso? Isso. Ah, que legal. Porque é preciso uma combinação de cores para você ter o efeito final. Tá, entendi. Então, no caso do primer, nós temos, né, existem no mercado várias cores. Para esse efeito do tijolo inglês tem que ser essa cor, que o efeito é a cor marrom café. Linda, aliás. Viu, Ângela? Sim. E você disse que está diluído, mas está tudo explicado, quer dizer, nós não vamos ficar explicando aqui, porque quando você comprar o produto, essa explicação já vem. Como que você dilui, a proporção. Sim. Normalmente você dilui 5% de água. Então você não vai diluir muito para não virar uma aguarela. água, ralo, mas também não vai diluir pouco para não ficar aquela coisa que era para pintar e virar uma massa, né? Então você dilui um pouquinho de água, segundo o fabricante desta marca que eu trabalho, 5%. Tá. Então, o primer, que é um fundo, né? É uma seladora, ele já dá uma baita cobertura. Nossa, você observa? fantástico, é verdade. E aí você, como é um fundo, Claudete, você viu que... mais do que a pintura, né? Porque se fosse pintar azeite, tinha que pintar várias vezes. Se fosse a tinta comum, né? É que no mercado, Claudete, tem cada coisa, né? Então... Mudou muito, né? Tudo ficou mais fácil. Então, o pessoal tem que ver que a gente trabalha com pessoas, né? Então tem que deixar o lado ali financeiro, que é o primordial para muita gente, e ver o que você está oferecendo, né? É verdade. Bom, no caso do primer, quando você faz uma pintura, se você estivesse usando uma tinta, você teria que trabalhar com um movimento só, que é o vertical. Porque você vai marcar toda a parede com a sua ferramenta. Isso se eu estivesse pintando só. Mas como é um primer, eu posso usar na horizontal, na vertical, posso fazer círculo, não tem problema, porque é um fundo. Bom, primeira etapa concluída. Eu tiro a fita, porque... Logo depois? Sim, porque se ela seca, ela pode danificar as minhas paredes laterais. Tá certo. Tá? Tiro a fita, deixo secar aproximadamente 4 horas. Até que é rápido, né? O primer seca rapidinho. Aí já tem um pedacinho da nossa parede. Sim, aqui já está... Com nova fita, não é? Muito bem, nova fita. Como eu vou usar? O que eu vou usar? Eu vou usar uma espátula, uma espátula de aço e uma desempenadeira. Tá. A desempenadeira eu gosto muito de usar a de inox porque ela não cria pontos de ferrugem e isso acaba estragando o nosso trabalho. Então eu vou transportar a massa. A minha massa, Claudete, ela já está pronta para aplicação. Eu já fiz a diluição, conforme manda o fabricante. Essa é massa acrílica? É uma textura rústica. Textura rústica, chama. Isso. Tá. Então eu começo de um canto da parede. Eu gosto de aplicar de cima para baixo. Então eu pego um canto da parede, lá no teto. Boto uma escada no teto e estico, ó. E você faz assim... Pode fazer 1 metro, esperar um pouco, depois fazer outro? Não? Sim. Dá para emendar? Dá, porque essa daqui, olha, esse efeito, ele fica maravilhoso. E o que ele tem de bonito, ele tem de simples de aplicar. Então, se ficar emendas, não tem problema, porque até o próprio reagente cobre. Então, ó, eu vou desempenando. Não fazendo uma camada tão grossa, né, Ângela? Não. Que eu tô vendo aqui não é tão grossa. Isso. Você vai esticando a massa e deixa com uma espessura de aproximadamente 1 milímetro, 1,5 milímetros.
E o legal dessa massa, Claudete, além dela colorir, ela já dá um fundo colorido, ela protege a parede. É? É. Contra o quê, por exemplo? Por exemplo, a composição... Aquela externa que nós vimos, aquela foto externa. Sim. Essa massa, ela é acrílica e ela tem um composto chamado hidrorrepelente. O que é isso? A água bate e não gruda. Muito. Olha, você tá muito afiada. Só pode ser, né? Hidrorrepelente. Também, né, Claudete? Fala a verdade. E assim, se você aplica na parte externa, você não vai ter o problema de infiltração. A não ser que você, na sua parede, tenha... Alô, Adriana, anota essa pro nosso prédio aí, que essa daí é boa, hein, Adriana? Como é que é o nome? Repete aí pra Adriana. É, Adriana. Adriana. Fala comigo. Fala com ela. Como é que é o nome mesmo? Massa... Não, é textura... Textura rústica. Textura rústica, para não dar infiltração, certo? Isso. Adriana, presta atenção, hein? Se tiver algum problema de infiltração, Claudete, algum cano estourado, alguma coisa assim desse gênero, tem que tratar antes. Porque a textura, ela não segura o que está dentro da parede. Sim. Ela evita, por exemplo, na externa, inclusive, que a água da chuva, né? Isso. Provoque ali algum tipo de problema. Sim, existem, não sei se você já observou, acredito que não, né? Porque isso daí é só quem trabalha na área que tem o olho clínico. Eu fico observando as paredes. Existem obras que, após um dia de chuva, a fachada do prédio, de uma casa, fica a demarcação dos próprios tijolos. É por isso, né? Você já viu isso? Então, o ideal é o quê? É você proteger a sua parede. Então, tá certo. E essa visão de demarcação dos tijolos é porque não tem um acabamento adequado. E como você falou, a pessoa que não é informada, que não sabe que tem coisas novas no mercado e que acabam sendo muito mais baratas do que aquele processo antigo, né, mas que todo mundo conhece, acaba perdendo dinheiro também, né? Verdade. Não tem um material tão bom, tão resistente, que encurta etapas e vai fazer você economizar, além de ser um material melhor, que vai ter uma durabilidade muito maior. Verdade. Bom, eu distribuí a massa, cerca de 2 metros, eu venho com a desempenadeira de PVC, uma de plástico, e sobre essas rebarbas eu faço um movimento circular. Por quê? A ideia é remover essas partículas, e fazer possíveis curvas, para deixar mais rústica a massa. Esses possíveis riscos fazem parte do charme do efeito. Se eu quisesse parar por aqui, eu também posso. Isso já é uma textura, esse efeito já é um tipo de textura que fica bem bacana. Sim. Quanto tempo para secar? Para secar, 24 a 48 Tira horas. A fita já? Sim, a fita tira nesse momento. Enquanto ela faz isso, eu vou dar um recado e já volto para a parte final do nosso tijolo inglês. Fechou. Vamos voltar depois de 24 horas, parede seca. Sim. Parede seca e aplicar o reagente. Você vê que os riscos, eles lembram realmente o tijolo. É verdade, esses buraquinhos, né? Esses risquinhos, ficou mesmo muito parecido. Agora, o que é o reagente, Ângela? O reagente é um produto que dá o efeito, que dá o pulo do gato. Tá, o tchan. Para o efeito tijolo inglês, nós vamos usar 2. Primeiro, eu entro com o escuro, que é chamado o acinzentado inglês. Você vê que eu só mesclei quase nada. Eu tenho que deixar um potinho de água próximo, porque eu mergulho. E não tem problema se escorrer na parede, porque a ideia é manchar. Então, eu vou esticar e vou, Só um pingo, hein, depois? Sim, você vê como que, olha, rende. Então, eu vou distribuir. Aleatoriamente. Sim, eu tenho que trabalhar com água para que ele possa deslizar melhor na minha parede. Se escorrer, não tem problema, porque a proposta é manchar. E se escorrer, eu posso vir lá com o pincel e distribuir. Até aí tudo bem, concorda? Tudo bem. Tá tudo tranquilo. Okay. Não posso exagerar, né? Não, porque senão ele vai ficar muito marrom. Então, eu distribuo e vou umedecendo a parede. Porque aí eu vou te interromper um pouquinho para mostrar novamente aqui o nosso quadrinho. E se você aí de casa, dá para alguém mostrar aqui para mim, observar, esse marrom que ela está fazendo nada mais é do que essas manchas um pouco mais escuras aqui no que seria a nossa parede. Então você consegue ver aí de casa que tem uns cantos aqui mais escuros, né? E alguns mais alaranjados, que com o fundo que ela fez, meio ocre,
vai dar esse efeito de tijolo inglês, certo, Ângela? Perfeita a explicação, Claudete. É que a minha professora é boa. Não é verdade? Só dá aula pra nós, olha que chique. Exclusividade. Bom, eu molhei, deixei a minha parede praticamente toda úmida e espalhei por completo. Aonde carregou, não tem problema. Você pode vir com água? Posso. E se por um acaso secar, porque existem regiões que seca rapidamente, não tem problema, porque o laranja, você vê que eu estou esfumaçando, né? Então, o laranja, ele vem para suavizar. Então, olha, se eu quisesse parar por aqui também, quando ele seca, Claudete, fica um efeito maravilhoso. Eu adoro de efeitos assim rústicos, vintage. E tem várias etapas em que você pode parar, né? Na verdade. Sim, é verdade. Não ficou bonito assim também. Sim, mas se você quer o tijolo inglês, você não pode parar por aqui. O que você faz? Você pode limpar o seu pincel, no meu caso aqui eu já troquei. Agora eu vou fazer com o laranja. Ô, Ângela, e aí é com pincel mesmo? Mesmo que a parede seja grandona? Boa pergunta. Olha só, olha o meu vacilo. Trouxe a ferramenta para mostrar e estava esquecendo. Você concorda que se a gente for fazer uma paredinha, uma coisa pequena, tudo bem, tranquilo. Agora, se for fazer um paredão, fala sério, né? Ninguém merece. Então, você pode usar esse tipo de ferramenta aqui, que aí é melhor para você distribuir. E que material é esse aqui? O que é lisinho? Ah, é maciozinho. É super delicadinho, porque aí facilita o deslize. Então, olha, com o laranja, vou mesclar. Olha só. Você molhou também? Esse laranja eu já tinha deixado ele mais no ponto. Mas o ideal é você molhar, porque ele vem concentrado. O reagente segue concentrado. Então, olha, eu coloco pontos aleatórios e vou esfumaçando, fazendo como se fosse um encontro, sabe, das cores. Gente, é como pintar os olhos, não é difícil? Não é? Aí a gente vai arrasar, então, né? Bom, não sei os homens que estão assistindo. Eu diria que, né, é como uma pintura de olhos, né? Esfumaça, deixa um lado mais marronzinho, é isso aí. Não, mas tem muitos homens, assim, super, sabe, fantásticos, fazendo cada trabalho incrível e parte de uma ideia. E eu fico super orgulhosa, sabe, Claudete? Não só os homens, como temos seguidoras, muitas mulheres, né? Muitas fãs também aqui do programa que deixam mensagem pra gente. Tem uma que eu não me lembro o nome, que se chama Vera, não lembro o sobrenome. Fã, né? Começou aqui e ela até me segue agora no Instagram e ela abriu uma empresa e ela executa serviço de aplicação. Olha que bacana. Beijo pra você, Vera. Vera, beijão. Que orgulho, legal, não é? Tô bem contente. Orgulho. Não, e tem tanta gente desempregada nesse país que, não dá de um jeito, tem que ser de outro. Alguma coisa tem que fazer para ganhar dinheiro. Não vai assaltar banco que pode ser preso, né? Verdade. Então, trabalhar não é vergonha, qualquer que seja o trabalho. É verdade. E, tem mas tanta gente aí formada em outras profissões, como vendedores, fazendo outra coisa, né, Ângela? A gente passa por uma crise, mais de 12 milhões de desempregados, tá aí uma sugestão. É muito valorizado esse trabalho, não é? É valorizado, é um trabalho artístico, sabe, você se doa, dá prazer. Eu não chamo de trabalho, eu vejo assim como um hobby, Claudete. Certo. E quem tá em casa pode dar a volta por cima, sabe? Sai aí do sofá, faça alguma coisa, você pode. E pode criar técnicas e mostrar esses quadradinhos para a pessoa e falar, olha, escolhe o que você quer, eu faço aí na tua casa. Vai ganhar dinheiro com isso, hein? Verdade. Bom, eu vou deixar aqui um site que é texturaecompanhia.com.br, vai aparecer aí, já está. texturaecompanhia.com.br. Lá tem mais texturas, várias, para a pessoa conhecer? Cimento queimado, lembra? É verdade, nós fizemos aqui. Nossa, cimento queimado tá usando demais, né? Super chique. Até para apartamentos muito chiques, casas, é demais. E é super barato. É coisa que antigamente se fazia na roça com cimento vermelho, não é? Existe assim. Agora virou chique, então vamos tacar cimento. O telefone é 11-2511-4611, tá certo? Bastante 11 aqui, hein? 2511-4611. Um beijo, querida. Até abril. Em abril, a Ângela vai fazer o tijolinho. Gente, muito legal esse tijolinho. Parece, mas não é. Mas é em relevo. O que ela usa para fazer esse efeito... Só o mês que vem. Tchau, 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 tchau. No próximo capítulo. Um beijo para você, querida. Obrigada, viu, Ângela? Eu que agradeço. Obrigada sempre. mesmo.